O Brasil é um país extremamente cíclico, em que a política interfere muito no rumo, né, das coisas no país. São alguns momentos que fazem toda a diferença na vida desses caras. E esses momentos, eles exigem uma disciplina diferenciada. Esses caras, eles têm uma resiliência e tem que ter. Cara, o mercado machuca, ele tritura, assim. É difícil falar, estou otimista, porque tá tudo muito ruim. Mas é que a visão do investidor de longo prazo tem que ser um pouco contraintuitivo. Ele tem que estar otimista em comprar empresas, em procurar, no momento que elas estão baratas. E elas não vão estar baratas em momento de euforia, de crescimento. No episódio de hoje recebemos Thiago Salomão e Josué Guedes, founders do Market Makers, o principal podcast de finanças e investimentos do Brasil. A conversa teve 3 atos. O primeiro foi sobre a economia brasileira, quais são as oportunidades e riscos para investidores e empreendedores. O segundo ato foi sobre o segredo e características de sucesso dos grandes investidores. Salomão entrevistou mais de 500 ao longo da sua trajetória e dissecamos o que faz o investidor ter muito sucesso. O ato 3 foi sobre o Market Makers, que em um ano cresceu mais de 10 vezes e acumulou mais de 66 milhões de visualizações no YouTube. Como unir qualidade com quantidade. Se você não se inscreve no Sunday Drops, se inscreve aqui no YouTube ou assina no Spotify. Antes da gente avançar pro episódio, eu queria dar uma palavrinha com vocês. Eu fui pesquisar por que empresas contratam soluções de software. E eu descobri que tem 3 razões. Melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e vender mais. E tem um processo em específico que é muito trabalhoso para a maior parte das empresas, que é o processo de viagens corporativas dos funcionários. E esse processo é tão ruim tanto para quem está controlando, quanto para quem está viajando. Porque envolve múltiplos processos, stakeholders, aprovações. Então é muito trabalhoso. Ainda bem que a gente sabe que toda vez que tem um problema no capitalismo, a gente tem alguém tentando resolver. E a gente tem uma empresa brasileira que tá fazendo um trabalho muito legal, e essa empresa é a apoiadora do Sunday Drops, é a OnFly. A OnFly é um software para despesas corporativas de viagens que faz a integração de ponta a ponta. É uma solução que tem funcionado muito bem para muita gente, assim, desde quem tá começando até empresas gigantes. A OnFly atende mais de 1.800 clientes e ela pode fazer sentido para sua empresa. Dá uma olhada no link que tá aqui na descrição. Salomão, Josué, uma honra receber vocês aqui no Sunday Drops. Tava muito animado com esse episódio, porque eu acho que a gente pode percorrer muitos caminhos diferentes. Então eu quero falar um pouco sobre o momento do Brasil, quero falar o que vocês aprenderam nessas mais de, talvez, 500 entrevistas com gestores ou em conversas sobre o mercado. E também eu queria abordar a história do Market Makers. Mas eu quero começar com uma pergunta específica, né? Vocês conversam com muitos gestores e recentemente está todo mundo muito pessimista. Então eu quero fazer a pergunta inversa. O que deixa vocês otimistas hoje com o Brasil? Primeiro, agradecer o convite. É estranho estar do outro lado sendo entrevistado. Eu acho que o número de entrevistas deve passar até de 500, né? Se pegar lá do Infomoney, quando eu comecei a entrevistar gestor em 2015, o Stock Pickers em 19, o Market Makers em 22, a gente já deve ter conversado com muita gente, viu muitos cenários diferentes para o Brasil. E de fato, agora a visão está bem pessimista. Mas a resposta para mim é fácil, porque até escrevi uma newsletter recente, né, logo após ter gravado com 2 grandes gestores de fundos que falaram que estão mega pessimistas, estão vendidos em Brasil, investindo só lá fora. Eu escrevi uma newsletter falando: o meu horizonte de investimento é diferente do Stuberger e do Appel, né? O Luiz Stuberger e o Márcio Appel. Primeiro, é difícil falar estou otimista, porque está tudo muito ruim. Mas é que a visão do investidor de longo prazo, investidor de empresas, ele tem que ser um pouco contraintuitivo. Ele tem que estar otimista em comprar empresas, em procurar no momento que elas estão baratas. E elas não vão estar baratas em momento de euforia, de crescimento. Tem uma frase de um autor desconhecido que a gente tem usado muito, né? Ações não são baratas e populares ao mesmo tempo. Então, agora está um momento excelente para você encontrar boas empresas que ou estão muito bem sanadas financeiramente, eu digo, estão com um baixo nível de endividamento, ou até com caixa líquido, com resultados operacionais crescentes, tocadas por pessoas muito boas. E hoje a dificuldade é selecionar quais as empresas que a gente quer ter no nosso portfólio. A grande dificuldade, e eu acho que é uma dificuldade do ser humano de maneira geral, é o imediatismo, de você querer ver o resultado muito rápido. E não só porque as empresas na bolsa estão caindo, mas porque quando você olha para o relativo, o CDI está rendendo bem, a bolsa lá fora está subindo bem, o Bitcoin está subindo bem, então você sempre tem um vizinho, um amigo, um parente que está ganhando mais dinheiro que você. E aquele imediatismo, ele gera um desconforto. Mas o nosso horizonte de investimento é
é longo prazo e longo prazo mesmo, né? A maneira como a gente construiu o Market Makers foi de uma forma que nos permita fazer isso, né? Somos donos do negócio, temos outras linhas de receita que não dependem exclusivamente do fundo de ações que replica a nossa carteira e somos os maiores cotistas desse fundo, justamente para a gente poder ter esse horizonte de longo prazo, poder investir no longo prazo de verdade. Acho que todo investidor de ações ali na Faria Lima, no Leblon, ele se diz investidor de longo prazo, mas é difícil você ser dessa forma na prática, porque você vai ter muitos cotistas que não pensam que nem você, quer ter o resultado de curto prazo, ou você precisa ter um fundo grande com uma boa performance para reter a sua equipe. Isso acaba enviesando as tomadas de decisões desses gestores. A gente não passa muito por isso. E olhando pro lado, né? Acho que ali dentro do Market Makers a gente tem uma visão muito clara de, tipo, o negócio nasceu com a visão de ter a área de comunicação e realizar um sonho que é antigo do Matheus e do Salomão, que era tocar um fundo, né? E isso tá... A parte de conteúdo a gente tem tocado já com algum tempo, né? O Salomão... As 500 entrevistas aí, 90% disso é dele. O meu lado, digamos, entrevistador foi um erro de percurso ali. Eu sou um cara muito mais voltado para dentro ali, em termos de pensamento do negócio em si e de quem eu converso a respeito de empreender e de fazer negócios no Brasil e tal. O mercado não é o termômetro certo, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? E até para o investidor de longo prazo mesmo, o mercado não é um termômetro, né? A loucura do mercado dos preços, das cotações, não é o que orienta o investidor de longo prazo e muito menos o empreendedor que está tomando decisões ali no dia a dia sobre como tocar o seu próprio negócio. Então, eu acho que ser otimista com o Brasil, eu sei que muitas coisas já, na minha visão, se tornaram meio que clichês, né? Mas é verdade, tipo, o Brasil é um país extremamente cíclico, em que a política interfere muito no rumo, né, das coisas no país. E até vi um gestor comentando sobre isso, né? A diferença entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né? Entra governo, sai governo e o país tem uma rota, um país desenvolvido, né? Você pega os Estados Unidos, é um exemplo claro disso, né? Tem mudanças, flutuações, claro, sobre diversos temas, mas meio que, cara, economicamente o país continua sendo uma máquina que sempre é. E no Brasil não, né? Entra um governo e sai outro governo, cara, tenta-se mudar absolutamente tudo de rota, né? Uma rota completamente diferente. E isso tem um impacto gigantesco. A gente viu isso em 2014, 2015, inclusive está fazendo 10 anos ali de 2015, né? Que foi um momento trágico para o país e impactou com certeza em quem estava tocando negócios no dia a dia. O Morgan Housel, ele tem uma frase muito boa que ele fala que o valor de qualquer empresa é basicamente os números de hoje multiplicado pela narrativa do amanhã. E a narrativa está sempre mudando, né? Então agora mesmo nessa redução de múltiplos de mercado de empresas de tecnologia, tem vários casos, a Vetex é um deles, de uma empresa que ficou muito melhor operacionalmente, ainda assim está 1/5 do valor do momento pós-IPO. Então o mercado está sempre mudando essa narrativa. E parte da minha audiência são empreendedores de tecnologia, empreendedores de vários mercados. E eu queria dar um passo atrás. Recentemente eu escrevi um artigo que era um update do mercado de Venture Capital. A história é que está melhor que ano passado, mas ainda está num momento mega desafiador. Se vocês tivessem que escrever um artigo sobre o update do mercado financeiro para alguém que não está acompanhando a todo momento o mercado, quais seriam os principais pontos que indicariam o que a gente está vivendo hoje? Isso se conecta também com sinal e ruído, né? Essa parte, principalmente do fundo ali, né? Quem toca é o Matheus e o Salomão, mas eu comecei a me interessar por mercado ali por volta de 2016, tive minha experiência como trader, depois descobri que existia um negócio chamado Value Investing e comecei a ler livros do Warren Buffett. Todo mundo começa ali com o investidor inteligente, que não é do Buffett, mas é a bíblia ali do Value Investing, né? Inclusive tem muitas críticas sobre o livro e tal, mas tem alguns capítulos ali que são bem legais, principalmente aquela questão do senhor mercado, né, o maníaco depressivo, e que realmente se casa com essa questão de que momentos em que tá muito bom para você investir,
o mercado não vai estar tão bom assim, né? O mercado como um todo em termos de expectativas e projeções, né? Porque realmente nesses momentos, o Buffett mesmo fala, né? É o momento em que as ações, né? Que são pedaços da empresa, né? Voltam para os seus verdadeiros donos, né? E por que isso acontece, né? Porque nem todos estão dispostos a gastar o tempo necessário para você estudar o fundamento de uma empresa, né? E quando quem já esteve do outro lado do balcão enquanto empreendedor, sabe o quanto que as tomadas de decisão do dia a dia tem muito mais a ver com o negócio em si do que quanto uma expectativa do que você escutou no rádio sobre IPCA ou qualquer coisa do tipo. Claro que o IPCA vai impactar em alguns casos, principalmente uma empresa extremamente alavancada, vai saber que a inflação está vindo acima, os juros vai subir, ele vai ter que tomar uma decisão de negócio. Não é que o cara tem que se apartar completamente, né, do ciclo macroeconômico do país e não ficar olhando para isso. Tem impactos reais no negócio, várias coisas, e voltando, 2014 e 2015 foi a prova disso, né? Impactou, muitos negócios foram fechados por conta de erros de política macroeconômica, né? Agora, eu acho que quando a gente olha para o lado do investidor em si, cara, você saber aquilo que interessa, né? Que aí volta para o sinal em ruído, né? O que realmente interessa no negócio que você está olhando. Eu acho que o Brasil hoje está vivendo um cenário. E aí, se a gente olhar os papos que a gente faz às vezes com economistas, tiveram alguns que a gente até brinca, você sai do papo falando, vende tudo. É isso, chega lá na sala, a gente até brinca, o Matheus é o analista ali que está sentado sempre estudando e olhando as empresas, olhando o negócio, e de vez em quando ele pergunta, e aí, como é que tá? E a gente, cara, vende tudo, acabou e tal, o Brasil não tem jeito, é aquele desânimo de sempre, mas a grande verdade é que grandes fortunas são criadas em momentos de crise, né? Isso aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso é real, né? E tem alguns investidores que já participaram ali do podcast, investidores de ação, que estão há 20, 30 anos na estrada e tal, já viveram vários ciclos de Brasil e realmente é a hora de plantar, né? Só que é contraintuitivo, né? É muito difícil. E tem uma frase do Bogle que eu gosto muito, é que o mercado de ações é uma grande distração para o processo de investimentos. Então, ficar olhando cotação realmente mata o processo de investimentos. É muito difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. É muito difícil você fazer isso. Agora, eu acho que o que interessa mesmo para quem está olhando para o mercado, querendo se tornar dono de um pedaço de uma empresa, olhar dessa forma, se você olhar os dados e olhar as empresas, as empresas, tem muitas empresas boas na bolsa, inclusive o Salomão pode falar isso muito melhor, com profundidade sobre isso, mas os fundamentos das empresas, muitas têm melhorado, né? E nesse momento também acontecem alguns movimentos, geralmente no Brasil, por ser um país com uma economia muito específica, geralmente nesses momentos as empresas boas ganham espaço, elas ganham market share, né? Elas tomam espaço das menores, infelizmente as menores ficam pelo caminho, e só que isso, quando o ciclo vira e a empresa ganhou mais market share, é a empresa que vai se tornar a vencedora do setor dela, né? Então, para quem sabe plantar agora, quando o ciclo virar, né? Quando a Selic cair, quando a gente vê o país se rearrumando em termos macroeconômicos, é o momento em que grandes fortunas são criadas. Acho que respondendo mais diretamente em números, não tão preciso, porque não tô com eles todos na cabeça, mas se fosse fazer aquela fotografia do mercado financeiro, a gente teve resgates que somam mais de 100 bilhões de reais ali nos fundos que a gente chama os fundos de renda variável, né? Fundos multimercados e fundos de ações. E as aplicações de renda fixa que acompanham a taxa de juros têm tido captações expressivas, né? Um dos convidados recentes até falou que a gente deve ter um estoque de 2 trilhões de reais aplicados em CRI, CRA, LCI, LCA, que são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, protegidos pelo FGC, e também nos fundos isentos, né, que são os fundos de infraestrutura, fundos imobiliários, FIAGROS, todos produtos que têm uma previsibilidade maior de resultado. Você tem uma renda que você recebe, ou você tem uma proteção da FGC, e se beneficiam dos juros em alta. Então, acho que a fotografia hoje é essa. Os investidores, o mercado de capitais de maneira geral está migrando para produtos mais defensivos e a renda variável tem ficado para trás. E outro fenômeno que agravou isso, que eu já falei um pouco da facilidade de você ir buscar outros mercados, é que hoje você pode internacionalizar seu patrimônio através de qualquer plataforma. Então,
Teve muito fluxo para fora de dinheiro de brasileiros buscando dólar, e Bitcoin, né, criptomoeda de maneira geral, também sugou um pouco isso. Então, acho que a fotografia hoje é essa. Empresas, embora estejam bem azeitadas ali, as ações não estão performando tão bem, porque o dinheiro está saindo muito de lá, não tem muito motivo para voltar, porque o juro continua alto e tem várias alternativas para você investir o seu dinheiro, seja em renda fixa ou internacional. O lado bom disso, a mola está totalmente comprimida, assim. Então, o mercado está totalmente largado em quantidade de dinheiro que está investido em bolsa em relação ao resto do mercado, participação de investidor estrangeiro. Então, as empresas algumas estão meio que largadas na bolsa. Então, qualquer respiro, qualquer sinalização de melhora de perspectiva, a gente pode ver um grande ciclo de valorização para as boas empresas. Se você tivesse que entender quais são as variáveis dos melhores gestores que vocês conversaram ao longo de todo esse tempo de market makers, quais são as características em comum? Acho que uma característica que fica muito nítida para mim entre todos eles, assim, a principal para mim é estudo e dedicação. Tipo, nenhum cara que vai ali conversar com a gente, que fez carreira e realmente despontou, o cara conseguiu fazer alguma coisa relevante, nenhum cara que está ali é bobo. São todos muito bem preparados para o que eles estão fazendo, mas ser preparado no sentido de estudo e dedicação não é uma qualidade que vai garantir sucesso no mercado. Isso também é um outro aspecto. Eu acho que o mercado ele é muito difícil, é uma coisa muito complicada. Você pega ao longo da história aí, fundos de ações específicos para ver quantos batem o índice de referência, você vê que é um jogo que, tipo assim, cara, não é para amador mesmo, e mesmo para quem é profissional é muito complicado. Então, todos se dedicam muito, todos são bem capacitados em termos de formação cultural mesmo, né, de estudo. E eu acho que tem um fator que muita gente, eu pelo menos quando estava em Brasília, eu sou de Brasília, né, e estava olhando para a Faria Lima daqui, acho que tem um aspecto que para mim é muito relevante, né? Quando eu comecei a olhar para o mercado, me interessar e de alguma forma tentar colocar o pé nesse negócio, depois eu fui vendo cada uma das histórias dos grandes investidores brasileiros e tal, tem um aspecto que é tempo. E isso não se compra. Então, o cara vai ganhando experiência e é uma experiência que vai sendo acumulada. Então, muitas histórias dessas 14 anos, office boy num banco, aí com 17 começou como estagiário. Tem muitas histórias dessas. Porque é um conhecimento que ele pode ser passado através de livros, com certeza, é importante. Muitos têm formação boa, mas tem vários aspectos ali, principalmente de quem... você conversa com o Luiz Alves Pais de Barros, já tive a oportunidade de conversar com ele, você vê que, assim, ele respira mercado. E não é uma coisinha que, tipo, ele sabe que o indicador X ou que o PL tá isso ou aquilo outro. Não. São coisas que vão muito além disso, assim, da percepção dele sobre o mercado. O Josu falou um negócio interessantíssimo, que é saber distinguir o contrarian do teimoso, porque esse é um grande problema também, o cara que quer simplesmente ser o do contra, e que não é. O contrarian, no fundo, para você ganhar dinheiro acima da média do mercado, você tem que fazer algo diferente da média do mercado, mas de fato, você pode acompanhar o mercado, você pode aproveitar uma tendência. Mas acho que a lição mais valiosa disso aí, talvez a entrevista mais importante ou mais marcante da minha vida foi quando eu estava no Infomoney, quando eu entrevistei o Pedro Damasceno, que foi um dos fundadores da Dynamo. Dynamo, talvez a Dynamo está para o mercado de ações como, sei lá, o Real Madrid está para o futebol, assim, o cara que maior referência para a gente aqui no Brasil. E o Pedro, infelizmente, nos deixou acho que já foi 2016, 2017, e ele falou na entrevista sobre a importância de você não necessariamente precisa acertar as estrelas da bolsa, mas só de você errar as grandes ciladas, você já tem uma grande vantagem a seu favor aí no longo prazo. Assim. Então, e o contrarian às vezes cai nisso. Não, vou comprar aquela lá que ninguém quer, porque eu tenho certeza que ela vai dar bom, e às vezes é ali que ele encontra o seu fim.
Então, acho que também é uma lição muito boa, assim. E o Warren Buffett tem uma frase para isso, né? 2 regras importantes para você vencer no mercado. A primeira, não perca dinheiro. E a segunda, não esqueça a primeira regra. Né? Então, acho que o não perder é fundamental para você vencer no longo prazo. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Imagina que hoje, antigamente, você tinha talvez um ganho por saber fazer um modelo financeiro. Ou você tinha acesso à informação. Então, hoje em dia, a gente tem acesso à informação, embora imaginar que em 2 anos o ChatGPT vai conseguir replicar perfeitamente o trabalho de qualquer analista financeiro de elite. O CEO do Goldman Sachs acabou de falar que 95% do time que está fazendo o IPO já foi automatizado. Tipo, o que vai fazer um gestor ser muito bom no futuro? O que é diferente do que é hoje, assim? A gente tem se provocado em relação a isso. O que vai fazer a diferença daqui para frente? A resposta, que ainda não é a resposta pronta, mas só aqui no meio desses devaneios que a gente tem tido, é que, bom, primeiro um contexto, isso aqui no Brasil ainda é muito pouco penetrado. Assim, a gente conversa com todos os gestores da Faria Lima, do Leblon, né, que são os redutos com as maiores. Esse lado de automatização, inteligência artificial, ainda é algo não tão inserido nas células de análise de ações. A gente percebe que ainda há uma coisa um tanto artesanal, uma coisa de confiar na experiência que você adquiriu, que você absorveu, aquele trabalho braçal importante, porém que eu acho que daqui 2 anos ele vai ser cada vez menos um diferencial. Porque já é fato, hoje, assim, saber sobre finanças, saber o que é valuation, isso é uma commodity, você tem que saber, ponto, né? Já está inserido ali no analista. Talvez o grande ponto, e aí olhando mais para o Brasil, seja aproveitar essas oportunidades que o comportamento humano gera. E quando eu falo comportamento humano, ver os preços que a gente está vendo hoje causados por uma saída de investidor que não quer esperar o futuro acontecer, né? Fala, a bolsa está barata desde que Cabral veio para cá. Não, beleza, mas é que também o dinheiro não é infinito, então o dinheiro ele vai para outras caixinhas, né? Então, quando o mercado virar, eu acho que tanto o analista ChatGPT quanto o analista raiz, todos vão ganhar dinheiro, porque tem tanta coisa barata que é muito difícil alguém errar o que comprar nesse momento. Talvez o grande ponto agora é saber o que comprar para você sobreviver até lá. Mas eu acho que essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta muito clara. Mas tem um dado que já ajuda a direcionar essa resposta, que na verdade não é bem um dado, né? Mas é uma tendência que a gente vê dos fundos passivos, né? Os ETFs, que são aqueles fundos que eles acompanham o índice, então eles não têm o objetivo de superar o mercado, que é o que os gestores fazem, e eles estão ganhando dos gestores ativos. O próprio Warren Buffett já falou que vai deixar o dinheiro dele no ETF acho que do S&P, enfim. E isso também é em meio a um fenômeno que também não é pela incapacidade dos gestores, mas os 2 últimos anos o S&P 500 subiu mais de 20%, coisa que não acontecia desde, sei lá, anos 80, eu acho, e desde os anos 70 que ele não tinha, aí, usando um termo técnico, né, o Sharpe Ratio, que seria o retorno ajustado ao risco, né? Ele conseguiu um Sharpe Ratio de 2 vezes. Né? Um fundo que consegue um Sharpe acima de 1 já é um baita de um fundo. Né? E o S&P está hoje com um resultado o dobro do que seria excelente. Né? Isso por si só já mostra o quão difícil está para bater o mercado, por isso que vários gestores não estão batendo, por isso que os fundos de índice estão acompanhando o mercado. Não precisa ser gênio para fazer isso, né? Ele simplesmente segue uma carteira que já existe. Então acho que essas 2 coisas vão começar a andar junto. E isso aqui no Brasil ainda está muito pouco penetrado, então talvez pode até ser uma oportunidade para quem começar a olhar isso mais a sério aqui no Brasil. Mas assim, está muito pouco penetrado mesmo, porque a gente fez aí uma liçãozinha de casa e viu que, pelo menos nas casas de ações, pouca gente fala ou usa isso na prática mesmo.
Cara, olhando pro lado até do produtor de conteúdo também, isso daí é a pergunta de $1 milhão para os próximos anos, né? Porque hoje você pega ali de maneira bem básica, bem simples, né? Você pega um chat GPT da vida, você consegue colocar ali os 100 maiores episódios do MrBeast e transformar aquela máquina num produtor de conteúdo sobre o que você quiser, né? Então, o que vai diferenciar daqui a 5 anos o cara que está produzindo um conteúdo no YouTube, tipo, 5 caras que se propõem a fazer a mesma coisa, né? Eu acho que essa daí é a grande pergunta, né? Eu estava até dando uma olhada sobre isso e acho que isso se reflete também em todas as áreas, né? Além da gestão, além da produção de conteúdo, essa é uma questão que as pessoas estão levando algum tempo estudando e olhando o que vai diferenciar, né? Porque no fim do dia, para o mercado quanto para a produção de conteúdo, os dois aspectos, acho que o capital humano é o que vai diferenciar no final do dia. E o capital humano no sentido das habilidades e capacidades que vão para além da máquina, né? Acho que a máquina ela já trouxe ganhos de produtividade e AI é a próxima, provavelmente, que vai trazer esse ganho de produtividade. E quando você vê todo mundo fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Todo mundo usando os mesmos computadores, as mesmas máquinas e tudo, onde que vai estar esse ganho? E que no fim do dia, traduzindo para a linguagem do mercado, é o alfa, né? Onde que você vai conseguir gerar alfa, né? Eu acho que os fundos de ETF vão capturar os ganhos de mercado como um todo. Deve ser uma tendência grande. As pessoas, vou me dedicar ao meu trabalho e tal. O mercado, para mim, é isso daqui. Para conseguir gerar alfa, e aí o alfa é o diferencial, né? Onde que você consegue se diferenciar? Acho que cada vez mais o nicho, falando de produção de conteúdo, o nicho vai ser uma diferenciação, porque eu acho que a pessoa se tornar capacitada em uma habilidade específica pode trazer retornos consistentes em tudo que ela fizer, né? Porque para um advogado, daqui a uns 5 anos, ter acesso a uma AI que vai produzir todos os relatórios, vai produzir todas as peças e tal, o que vai diferenciar ele? Ele ser o melhor em tal área, em tal coisa, ali ninguém é melhor do que ele, e o que traz essa diferenciação para ele? O estudo, acho que entender aquilo como ninguém. E aí você tem a máquina que você faz o uso dela para fazer o que todo mundo já faz. Mas o que vai te diferenciar mesmo é você ser cada vez mais específico naquilo que você se propõe a fazer. É muito boa resposta. E de fato, acho que tem até paralelo de produção de conteúdo e mercado financeiro, né? Então, vamos usar o paralelo de fazer modelar. Se não, fazer o design de uma capa. Talvez eram duas coisas que em 2014 eram um diferencial, que hoje não é mais. Hoje não é mais um diferencial. Eu acho que tem várias dessas pequenas atividades de qualquer trabalho, de qualquer knowledge worker que não muda mais nada. E nessa trajetória, falando com muita gente, vocês tinham alguma ideia pré-concebida sobre gestores ou pessoas de muito sucesso que após passar a conviver com eles, vocês mudaram? O que me fez querer conversar com os gestores foi perceber que são caras extremamente inteligentes, vencedores no ecossistema deles, porque para o cara virar gestor, ele camelou bastante ali em alguma área menor dentro do banco ou do fundo que ele trabalhava, começou a entregar resultado, começou a conquistar também o respeito dos outros, com formação de time, liderança, e virou um gestor. Então esse cara, além de trabalhar muito, estudar muito, costuma ter uma capacidade de raciocínio diferenciada, uma capacidade de tomada de decisão, e aí vai muito da característica de cada um. Mas era sempre um papo muito rico. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? De sentar e querer absorver tudo que a pessoa está me passando. Assim, eu valorizo muito esse aprendizado o momento ali. Eu até escrevi recente sobre isso, que o momento é único, não importa se você está falando com a pessoa 10 vezes, né? Porque a pessoa pode estar num momento diferente, você num momento diferente. Então, é sempre um aprendizado. E eu sempre valorizei muito isso e por isso que queria trazer os gestores mais para perto. Cara, talvez assim, o que mudou muito, a grande mudança que eu consigo pensar é que eles são tão normais quanto a gente. Isso até numa brincadeira com o Florian Bartunek, foi um dos caras que me ajudou muito no começo. Aí eu falava, Florian, você viu? Eu fiz uma entrevista com esse cara aqui, achei que eu nunca ia falar com ele. Ele viu só, ele também
anda, vai no banheiro, né? Ele come, faz tudo igual, que nem você, cara. Ele é ser humano também, então é só falar, demonstrar respeito. Hoje eu consigo ver essa parcela de pessoas que eu achava que eram, nossa, esses caras são extremamente diferenciados. Consigo ver de uma maneira mais humana. E eu acho que isso também foi um processo interessante que a gente conseguiu desde o Stock Pickers e hoje com o Market Makers. Foi conseguir humanizar um pouco essa galera, assim, de não é só um super gênio que tá lá só para operar e tal, não sei o que. Não, o cara também tem os desejos, anseios. As músicas preferidas. Então já fizemos o gestor chorar ali no programa e tal, a gente tem algumas conversas. Então, eu acho que essa humanização, acho que foi a mudança de percepção que eu tive deles. É bem parecida com no futebol. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos jogadores de futebol que investem. E, cara, depois comecei a me aproximar deles. Inclusive, o terceiro episódio do Stock Pickers, ou o quinto, não são dos 10 primeiros episódios, foi com jogadores do Internacional que vieram para São Paulo. Eu sou palmeirense, né? E eles vieram jogar contra o Palmeiras. Obviamente perderam. E eles eram investidores. Marcelo Lomba, o Wendel, o Lomba que hoje está no Palmeiras, né? O Klaus e o Potker. 4 jogadores do Internacional. Eles investiam, a gente gravou um papo. E assim, quando você se aproxima de um jogador de futebol, antes eu era muito mais corneteiro do que eu sou hoje. Porque eu vejo, o cara é humano também, o cara tem família, o cara tomou um frango, eu sei que vai ficar triste, perdeu um gol. Então eu acho que essa proximidade me deixou um pouco mais sensível a eles, perceber o lado humano deles. Cara, eu acho que uma das coisas para quem é de fora ali do Salomão, tá desde 2009 nessa, né? Eu comecei a me interessar por mercado ali em 2016 e tal. E logo no primeiro momento, o contato que todo mundo tem é com Buffett, Munger, e você começa a olhar esses caras buscando o que eles têm de diferente. É natural isso, né? Até para você, se você quer fazer a mesma coisa que eles, você tem que entender o que eles fazem e por que eles fazem, né? E você cria um distanciamento, né? Você acha que, eles são muito melhores, eles são muito mais inteligentes e começa a criar essas coisas na cabeça. E depois de um certo momento, se você realmente se aproxima, eu acho que uma das coisas para mim que ficou claro, assim, são todos muito bem preparados, né, e capacitados, mas eu acho que tem uma coisa que fica nítida, assim, são alguns momentos que fazem toda a diferença na vida desses caras. E esses momentos, eles exigem uma disciplina diferenciada. Então, eu acho que eu dava muito peso para a inteligência em termos de conseguir compreender tudo, de tudo, mas a grande verdade esses caras, eles têm uma resiliência e tem que ter. O mercado, cara, o mercado machuca, ele tritura, assim, tipo, a gente escuta histórias de, gestores vomitando em lixeira em dias de pregão ruim e tal, porque você está lidando com dinheiro de terceiros, em muitos casos, né? E então é o patrimônio da pessoa que está em jogo ali. Só que essa questão da resiliência, e aí vem as histórias de, as brincadeiras com estagiários, o cara começou com 18 anos e tal, foi crescendo, né? Foi ganhando corpo. E ali, essa questão, acho que tem um livro que eu gosto muito que se chama Garra, né? Que é a diferenciação entre esses skills, essas habilidades. Eu acho que eu dava muito mais peso para a questão da inteligência, do que eu dava para resiliência, para garra, para persistência. E hoje em dia eu dou muito mais valor a essa capacidade, cara, de você resistir a momentos difíceis e estar preparado para os bons momentos. Se você pega o histórico mesmo do Fundo Verde, eu acho que todo mundo sabe essa história do Stuberger, né? Você pega ali 4 porradas que mudaram completamente a história dele. Agora, você vai falar que é só sorte, né? Que ele teve só sorte. Não, tinham muitos que estavam no mesmo momento, tiveram acesso à mesma oportunidade e não fizeram o que ele fez. E aí eu acho que se você está no mesmo momento, tem a mesma oportunidade e você não fez o que ele fez, aí que eu acho que entra o aspecto da inteligência. Mas estar exposto é uma necessidade, você tem que estar exposto, você não vai capturar essas porradas se você não estiver exposto, só que para estar exposto você tem que desenvolver essa habilidade. Então eu enxergo, na maioria deles, assim, em quase todos, um amor pelo que faz, tipo, cara, gosta muito, e uma resiliência, tipo, cara, eu não vou arredar daqui, o mercado vai ficar ruim o tempo que for, eu não vou parar de fazer o que eu faço, é isso daqui que eu quero fazer o resto da minha vida, e muito preparo, muito estudo, mas acho que faria essa diferenciação, e isso para mim foi muito valioso, porque quando eu comecei a me interessar
pro mercado e querer colocar o pé nisso e tal, e entender como eu julgava o aspecto de, tipo, formação acadêmica, a capacidade, a habilidade do cara. Muitos fizeram MBA fora, fizeram formações e tal. Isso dá uma desanimada em algum momento, né? Você fala, pô, velho, será que é pra mim? Mesmo que eu não sou analista nem nada disso, mas consegui chegar onde eu queria, para estar dentro do mercado, escutando esses caras falar e investir meu dinheiro também. E quando você olha por esse lado da persistência e desse desenvolvimento dessa habilidade e tal, te dá um ânimo de tipo falar, cara, tem que meter as caras mesmo, você tem que buscar aquilo que você quer, vale para todas as áreas, mas eu acho que para dentro do mercado financeiro isso tem um valor muito grande. Curioso, hoje de manhã cedo eu escutei um podcast, cara, até o Born and Wisdom, que eu vou colocar aqui no link dos comentários, e era com o David Senra. E o David Senra, ele traz a história do fundador do Four Seasons, aquela rede de hotel, Frank. E esse cara tem uma frase que é: excelência é a capacidade de persistir nos momentos ruins. E ele traz uma história do quanto esse cara estava numa dificuldade gigantesca no começo da trajetória, e que a esposa acordava às 2 da manhã e ele estava de pé, trabalhando, nervoso com o dia que ia vir. Mas eu acho que casa muito com o que você falou, de que, de certa forma, a excelência está vinculada à persistência, né? E agora eu tenho uma pergunta para o Salomão, e aqui eu acho que parte muito também de um lado empático, que eu estava muito curioso para te perguntar isso, porque eu construo o Sunday Drops há 4 anos. E é um projeto que eu toco com muito carinho, que eu faço e que eu vou construindo a minha base, a minha audiência. E você criou isso no Stock Pickers. E chega um momento que você foi para uma nova trajetória e você criou o Market Makers. E você teve que construir do zero. E eu queria entender como o Salomão, naquele momento, estava pensando, como ele persistiu. Era resiliência, era convicção, era tudo, mas eu queria entender um pouco aquele momento, como estava a sua cabeça, o que te fez continuar. Eu nunca planejei, assim, vou virar um podcaster. Eu acho que eu sempre tentei aproveitar as oportunidades que o ambiente que eu estava inserido me propiciava, assim. Eu acho que é uma coisa um tanto darwinista, né, de querer sempre se adaptar de uma forma meio oportunística. E um grande momento que deu uma virada de chave em mim foi no final de 2011, quando eu estava na Infomoney na época, eu já era chefe bem novo, foi 2011 ou 2012, mas a gente teve que mandar embora muita gente da redação. Era uma época ruim do jornalismo de maneira geral. E, cara, é muito difícil quando você no dia anterior você falou, tchau, gente, até amanhã e tal. E no dia seguinte você é chamado e fala, vamos ter que decidir quem fica, quem sai. Aquilo me deu um senso de urgência e imediatismo do tipo, cara, aproveite isso que você está tendo, perpetue o que você faz, busque sempre ser melhor. Porque às vezes quando você entra numa inércia, você acha que vai fazer aquilo para sempre, mas acontece um evento que muda tudo, né? E aí, indo lá pro Stock Pickers, quando a oportunidade surgiu, eu fui aproveitando o momento e por causa disso, né, eu sempre me dediquei a ferro e fogo. Você produz podcast também e, cara, eu acho que o segredo aqui, e talvez seja o motivo de por que vários amigos do mercado financeiro criaram um podcast também que parou no episódio 5, 10 ou 15, é que no começo o resultado é ruim. No começo você fica tenso de ver como você ficou na câmera, de não extrair o melhor do cara, a audiência tá fraca, ninguém tá comentando. Aí você vai sempre colocando outras coisas e você se desmotiva. Acho que a gente deu sorte que o Stock Pickers ele deu certo desde o início, mas também era uma coisa que foi quase que algo natural. Tipo, esse cara é tão inteligente, eu quero absorver algo dele. Eu quero aprender isso com ele. E eu sei que se eu pedir pro Floreia 3 horas da vida dele, ele não vai me dar. Mas um podcast talvez ele vai gravar. Então, toda essa volta para dizer que no final do dia, acho que a palavra que resume bem é propósito. Eu tinha um propósito muito claro com esses podcasts. Eu quero aprender o máximo possível com esse cara. Eu só vou sair daqui feliz se eu aprender algo novo aqui ou sair.
satisfeito. Era muito normal ter um episódio que eu falava, meu, eu amei esse papo, mas nem sei se a galera vai gostar, mas eu gostei muito. Tipo, eu realmente aprendi. E talvez seja um pouco um ponto que a gente consegue se diferenciar ali da gente estar muito ali envolvido e inserido nisso. Stock Pickers e Market Makers. Foi uma decisão muito mais um ponto empresarial, mas um ponto também dessa vocação. Eu achava que o Stock Pickers poderia ser muito maior do que ele era se ele não fosse simplesmente um produto dentro da vertical InfoMoney que faz parte do Grupo XP. Eu acho que ele poderia ter uma vida própria. Assim como tem Primo Rico, assim como tem vários outros canais de finanças, e ter a sua própria ideia. E a gente não chegou num consenso sobre isso. Eu já era sócio da XP, eu virei sócio em 2015, isso foi em 2021, e eu resolvi começar do zero. Eu falo isso até, já abro um sorriso, porque foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque era isso. Meu, olha o que você construiu na XP. Olha o que você construiu no Stock Pickers. Você vai realmente deixar tudo isso ali para começar um negócio do zero? Por que você vai fazer isso? Você é maluco? E, bom, foram 6 meses de muita reflexão, de conversa e tal, até tomar uma decisão. Um dia eu acordava, vou sair, outro dia eu falava, não, vou ficar, vou sair, vou ficar. E qual foi o momento que você decidiu? Cara, foi o momento que a minha hoje esposa, na época namorada, que odeia o mercado financeiro, não acompanha nada que eu faço. Eu falo por 1 minuto de um podcast que eu fiz, ela vira o olho e tipo, não, caguei. Ela virou pra mim e falou, acho que chegou a hora de você sair da XP. Aí eu falei, mas você nunca nem fala do meu trabalho, da minha vida, por que você tá falando isso? Ela falou, meu, porque eu ouço você conversar com as pessoas, com seus amigos, quando você fala de continuar na XP, você tem uma feição, tipo, do vou continuar o que eu tô fazendo muito bem, legal, mas quando você fala de criar o seu próprio canal, de você ter, meu, é outra pessoa, assim, até a luz em você muda, assim, sua energia, eu acho que você tá preparado para isso. E, cara, assim, foi um puto estalo, assim, de talvez eu não ia ter essa coragem. Na verdade já estava dentro de mim, mas ela escancarou aquilo que eu não estava tendo coragem de enxergar. E aí foi isso, assim, a ideia Market Makers nem existia, né? Eu simplesmente queria fazer o que eu fazia no Stock Picker, só que com planos mais altos, né? E, puta, cara, acho que a grande sorte que eu tive tá bem acompanhado, porque a gente percebe aqui nesse papo, né? O Josu, meu, ele tem algo muito complementar ao que eu faço. Ele é um cara que tem essa coisa mais visionária, talvez até pela experiência de vida dele, totalmente diferente da minha, não só profissional, mas até de vida mesmo, a formação, e então ele traz uma direção de execução, de persistência, de resiliência, que eu acredito muito no meu talento e na minha capacidade de fazer isso e conseguir fazer isso bem consecutivamente. Mas com o Josué a gente aprendeu a ganhar todos os jogos, não só quando você está inspirado. E a mesma coisa com o Mate. O Mate é um cara que, meu, todos os programas que ele participa, ele dá um ar de tecnicidade muito melhor, muito maior, principalmente nos programas que a gente fala de empresas. É um cara extremamente apaixonado pelo que faz. Puta, e não adianta ter essa capacidade técnica de cada um se não tem uma admiração mútua, né? O trabalhar junto. E não é que a gente se ama, se vê, se beija toda hora. Não, tem discussão, tem contra-argumentação, que é fundamental entre sócios, mas tem o respeito e a vontade de todos chegarem no mesmo caminho. Tudo isso para dizer que, cara, embora eu tenha tido vários motivos para fazer isso, eu tive um bocado de sorte aí, um bocado de
de sorte das pessoas que estavam comigo, de ouvir um chamado ali e acreditar muito no caminho que a gente está percorrendo, sabe? Se você me falar onde é que o Market Makers vai estar daqui 5 anos, cara, eu não consigo imaginar, porque a gente já mudou várias coisas ali dentro do Market Makers. Eu consigo te dar um rascunho, mas pô, a ideia inicial de ter a comunidade, pô, já virou o M3 Club, que já virou um projeto diferente. O formato do podcast, ele vem se adaptando. A gente é um organismo vivo, mas a gente está aproveitando muito bem esse caminho, sabe? Fazendo muito bem o que a gente acredita que faz bem. E acho que o ano 2024 mostrou bem isso, tanto pela audiência do canal, que cresceu 10 vezes em relação a 2023, quanto os feedbacks qualitativos que a gente teve. Eu tive muita sorte nisso, mas eu tive um pouco esse chamado mesmo, cara, chegou a hora. Assim, se você não... Teve outro episódio, além da minha esposa, teve um videozinho do Jeff Bezos, que é da cultura do arrependimento, né? Que ele praticamente faz a lógica reversa, né? Quando eu tiver 80 anos, o que eu vou me arrepender? De ter ficado mais um ano aqui no banco, ficar no banco um tempão ganhando bônus aqui, ou não ter saído para criar a minha empresa, né? Acho que também o Charlie Munger fala muito isso, né? Falava, né? Infelizmente. Reverse, always reverse, né? Quando você tem um problema, olhe na ótica reversa, né? Então, não era o que eu queria fazer ali, né? Mas o que o Salomão, com 80 anos, vai ter se arrependido de não ter feito, né? E certamente não ter dado esse salto aí para criar o que hoje é o Market Makers teria sido um baita arrependimento. E tá dando certo, né? Agora, debuguem um pouco esse crescimento. Josué, eu tava olhando os números. Vocês saíram de 6 milhões e 600 visualizações em 23 para mais de 60 milhões em 2024, assim. Não é um crescimento de 2 vezes, 3 vezes, é 10 vezes de crescimento. Isso é algo insano. Se você tivesse alguns aprendizados para compartilhar com empreendedores que estão sempre buscando crescer, que você teve a partir da sua vivência agora no Market Makers, tocando isso, quais seriam? Cara, eu acho que assim, o pilar central ali é o conteúdo, e esse conteúdo é o DNA do Salomão. Acho que até para as outras pessoas que, um dia o cara chegar ali, quero me tornar um parceiro de vocês, criar alguma coisa dentro do Market Makers aí, beleza, senta ali e vai aprender com o Salomão, que esse DNA de produtor de conteúdo e a capacidade comunicativa, eu até falo com as pessoas, não existe um comunicador maior ou melhor do mercado financeiro do que o Salomão. A capacidade dele de levar um papo leve, solto sobre um conteúdo que às vezes é muito chato, fazer com que os entrevistados se sintam bem ali no papo. Você produz conteúdo, você sabe que às vezes isso não é tão fácil, você quebrar aquele gelo, quebrar aquela barreira. Então ali na produção de conteúdo, quando eu participo de um podcast, eu sou o coadjuvante ali e estou tranquilo com isso, mas aprendo com ele essas habilidades de você conseguir extrair. E eu acho que, e ele falou isso aqui, eu acho que o grande diferencial do que ele faz, e isso se tornou uma marca do Market Makers até para quando o Matheus faz podcast, eu já fiz alguns sozinho também, é você estar realmente interessado em saber e extrair alguma coisa daquela pessoa. É isso, é uma marca registrada, né? Agora, sobre toda essa criação do Market Makers que o Salomão estava contando essa história, né? Eu sou de Brasília, estava morando lá na época, tomei a decisão de vir aqui para São Paulo. Eu vinha se fosse Stock Pickers ou Market Makers, mas o Market Makers acelerou essa decisão, porque ali realmente era digamos, uma oportunidade empresarial, né, de construir um negócio que eu já estava com vontade de participar de alguma forma. Eu queria chegar na Faria Lima de algum jeito, e a porta que abriu para eu chegar foi através disso. Então, quando eu cheguei ali dentro do Market Makers, eu já participava dos processos do Stock Pickers, mas teve uma das primeiras reuniões que a gente teve com o nosso sócio, ele falou, cara, vocês têm que dar um olhar mais carinhoso, tem que olhar melhor para o YouTube. Essa foi o conselho dele.
E no Stock Pickers a gente não dava um olhar tão carinhoso, a gente colocava os vídeos lá, inclusive os primeiros, se você procurar, eu comentei aqui o episódio 12, se você subir lá, olhar lá na plataforma, fui eu que subi aquele episódio, não tem vídeo, né? É só o áudio, então o cara só pode escutar, mas a gente colocava lá, tipo assim, cara, vamos estar em todos os lugares, coloca aí, beleza. E hoje mudou, né? Mas do nosso lado, quando eu escutei isso, eu falei, cara, beleza, tô escutando o conselho de uma pessoa que construiu um negócio relevante, vendeu para o maior banco de investimentos da América Latina, eu vou escutar o que ele tem para falar. E a partir disso eu comecei uma série de estudos, assim, eram finais de semana mesmo que, cara, fazendo curso, lendo livros sobre SEO, tentando entender como é que funciona, digamos, a engenhoca ali do YouTube, de entrega de conteúdo. E eu acho que foi um casamento perfeito entre um conteúdo muito bem feito e você aliar isso à técnica de como você fazer mais pessoas se interessarem. Porque é aquilo, você pode fazer um conteúdo muito bom e ninguém assistir, e mesmo assim o conteúdo continuar sendo muito bom. O conteúdo viralizar não é sinônimo de conteúdo bom, a gente sabe disso. Só que a gente começou a chegar no meio termo entre como fazer esse conteúdo bom chegar a mais pessoas, que é o nosso objetivo, né? A origem do Market Makers é a comunicação, né? As outras coisas, elas estão vindo adicionalmente, enquanto o que a gente está se propondo a fazer, que é estruturar uma empresa, né? A gente está descobrindo como estruturar essa empresa. Hoje já temos linhas de receita, hoje já temos um negócio em si, mas a origem dele é a comunicação. Quase que o flywheel da Disney, né? Que os filmes são a base, que é o conteúdo, sim, e depois você tem os parques, depois você tem os voos licenciados. É a Disney. E é uma Disney do mercado financeiro, né? E eu acho que o que começou ali a modificar muito foi a questão da gente construir processos, né? O Salomão tem uma habilidade criativa muito, muito boa, e só que é isso que ele comentou, né? Tipo, a gente não pode ficar refém de um episódio bom por ano ou 2. A gente tem que fazer isso se transformar numa máquina de conteúdo bom, né? E aí dentro disso vieram os processos. E os primeiros processos, você não sabe muito bem o que você está fazendo, mas você tem boas referências de como fazer, né? Tipo, cara, vamos começar a estressar as thumbs. Beleza, MrBeast está aí para ensinar todo mundo que quer aprender sobre thumbs. O que o MrBeast ensina? Cara, fui atrás disso para entender o que ele ensinava sobre isso, não só o MrBeast, mas produtores de conteúdo aqui no Brasil também. Vamos agora começar a mexer no título. Como é que se constrói um título inteligente para você indexar esse conteúdo? Descrição. E aí é uma pancada de coisas. É bastante coisa mesmo. E a gente criou um processo muito bem feito em relação a isso daí. Mudamos muita coisa que a gente fazia. E aí chegou uma pessoa nova no time. E ficou muito mais fácil estruturar isso, porque hoje a gente tem uma pessoa focada nisso, o Lucas Zanardo, e ele tá de olho nisso o tempo inteiro. Você teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele. mentoria é um monstro do YouTube. Exatamente, e ele tem uma das características que eu mais gosto em quem quer construir algo, que é tipo esse interesse genuíno. Então ele tá sempre estudando, olhando o que a gente pode fazer melhor. E você sabe muito bem, cara, conversando com VC, conversando com essa galera, não existe empreendedor bom que não esteja querendo ser melhor do que ele foi ontem. O cara tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre correndo atrás para melhorar processos, para ter ganho de produtividade, e isso é uma constante na vida de qualquer empreendedor. E ele aplica isso muito bem ali no YouTube, né? Então, assim, a gente teve muitas mudanças em relação a como a gente fazia lá na época do Stock Pickers. A gente passou a fazer isso eu costumo dizer, de uma forma inteligente e integrada ao YouTube, à plataforma. O que a plataforma quer que a gente produza sem perder a nossa essência. Então, acho que perde a essência. Teve um caso agora recente do Banco Central fazendo umas propagandas ali. Cara, você vê completamente... Tentou se adaptar à plataforma, entre aspas, porque aquilo dali é antigo mesmo, para 2018 aquilo já era totalmente fora de contexto, né? É uma instituição, uma das mais importantes do país, tentando se adaptar a uma linguagem de uma plataforma para passar uma mensagem. Errou em tudo, né? Errou tanto na forma como coloca a mensagem, errou o público, porque ninguém mais consome aquele tipo de coisa, ainda mais na idade certa. Então acho que a gente não quer e não vai se tornar refém do YouTube, no sentido de, vamos produzir um conteúdo extremamente viral,
mais apelando muito. A gente não vai para esse lado. Mas a gente aprendeu que tem, cara, algumas coisinhas ali que você consegue fazer para você atrair mais pessoas. E o conteúdo, ele é o carro-chefe do que a gente faz em termos da construção do negócio, né? É o que você falou sobre a Disney. Então, a gente quer que as pessoas conheçam o Market Makers, conheçam o Salomão e o Matheus e se interessem pelo M3 Club, que é nossa fraternidade de investidores, e que a gente consegue levar gestores ali para ter café da manhã, para conversar, grandes investidores, a gente consegue fazer um network entre essas pessoas, criando uma coisa que a gente queria, né? É algo que a gente realmente quer, né? A gente não está criando isso simplesmente para ganhar dinheiro. A gente, obviamente, não estamos aqui para falar que a gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro com isso, mas é algo que a gente faria de qualquer forma. Então, a gente faria um café da manhã com um grande investidor para saber a opinião dele, e a diferença é que, hoje em dia, quem paga a mensalidade do M3 Club pode participar disso junto com a gente. Então, a gente coloca hoje em dia ali nas salas do BTG 40 investidores de manhã para conversar com o CEO de uma empresa, para conversar com um grande investidor, num café da manhã, que era uma coisa que a gente já fazia. E dentro do conteúdo também, hoje a gente já está abrindo, né, as portas da nossa consultoria. A gente trouxe uma pessoa com uma larga experiência de assessor e que já tinha esse modelo, já tinha se esgotado de ser assessor e sempre soube que existia algo diferente e que agora no Brasil está se tornando algo relevante, né? Que é ser consultor, que é a diferença entre assessor que cobra dentro do produto e o cara que recebe fee-based. Acho que a gente está estruturando cada uma dessas coisas. E aí tem o fundo de investimento que é tocado pelo Matheus e pelo Salomão. Então a gente começa a ter mais claro como que a gente vai tornar o sonho de popularizar e fazer todo mundo conhecer o mercado financeiro através do conteúdo num business, né, num negócio. E tem a área comercial. A gente hoje está em desenvolvimento, já batemos muito a cabeça com isso, de tipo, o que interessa um cara anunciar num podcast, né? Como a gente fazer as empresas enxergarem valor em estar junto com a gente. Você sabe bem o desafio que é isso daí. E acho que também a gente está colocando na mesma maquininha que a gente colocou a parte do YouTube, que é criar processos. E aí, recentemente, você fez um podcast que, eu já escutei 2 vezes com o Hernani, da The News. Para mim, ele é muito bom. Ele é um case de sucesso de newsletter, que ele conseguiu fazer o que muitos produtores de conteúdo não conseguem, que é monetizar o conteúdo, monetizar a sua paixão, o assunto que você gosta, né? E consegui pegar alguns insights no podcast, tive a oportunidade de almoçar com ele também, e perceber o quanto que é importante para a criação de um negócio você estabelecer processos que, independente da pessoa que estiver ali tocando e executando, ela vai conseguir seguir aquele processo e você chegar no resultado desejado. Ele até fala uma frase muito boa sobre isso, né? Que eu crio processos que até pessoas burras poderiam fazer, mas coloco pessoas inteligentes para fazer. Mas crio processos de maneira que até um burro possa fazer, né? De uma maneira bem... que acho que é o grande problema de qualquer pessoa que tem um grande talento ou uma grande capacidade de fazer determinada coisa, mas não consegue transferir isso. Eu acho que esse casamento meu com o Josué, acho que aqui ficou bem claro isso, assim, o Josué tem frases bem marcantes que eu levo muito ali, mas saber usar bem ideias que já dão certo em outros lugares, aprender com o que já existe, é muito mais valioso do que você querer criar algo novo sempre. Acho que era uma cilada que eu me deixava levar. Já entrevistei o gestor mais ferrado do Brasil. O que eu quero? Não, agora eu quero entrevistar ele com fulano jogando bola, sabe? Não, mas, cara, o que dá certo é você fazer isso com isso, sabe? Às vezes o arroz e feijão bem feito acaba tendo um resultado muito melhor do que ficar criando algo novo sempre. A frase que me marcou, que vocês falaram, assim, que tá na minha cabeça, é o ganhar sempre, né? Então, ganhar sempre, porque acho que o lado mais artístico, que é essencial para a base do produto, que é conteúdo, eu acho que essa parada que a AI nunca vai conseguir roubar o trabalho, é alma, é criatividade. Isso daí eu acho é verdade, isso não vai acontecer. Eu acho que vem muito do lado criativo. Mas isso alinhado com o processo, que eu acho que é o que vocês estão construindo, que é o que o Hernani da News conseguiu fazer, aí tá um pouco do segredo e aí tá a evolução das empresas de mídia, né? E indo aqui para a última pergunta que eu faço para todos os convidados, e eu faço essa pergunta, ela é inspirada no Patrick O'Shaughnessy, que é do Invest Like the Best, uma das minhas referências.
E antes de fazer a pergunta, eu só queria trazer um parêntese, porque o Patrick O'Shaughnessy tem uma frase que eu carrego e adoro, que ele fala assim: o sucesso de um podcast acontece porque o podcast é uma extensão da curiosidade do host. E eu acredito muito nisso. Tem muita gente que hoje que quer criar um podcast pra bombar ou pra dar certo. O podcast só vai dar certo se você estiver realmente curioso e a fim de escutar essa história. Ter um propósito. Eu ouvi isso recentemente de um cara que falou, vocês são os melhores podcasts do mundo fora dos Estados Unidos. Eu falei, legal, não sei onde tá esse ranking, mas... Falou, cara, vocês deviam fazer só podcast. Eu falei, não, cara, mas assim, é que o podcast existe justamente pela curiosidade de querer ser um investidor melhor, de querer entender melhor as empresas que a gente acompanha ou que pode acompanhar, outros mercados dentro do mundo do mercado financeiro. Então, o podcast por si só não é o segredo, né? O segredo é o propósito que existe por trás e a curiosidade intelectual. E a última pergunta do Sunday Drops é: qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Olha, tem um caso profissional, mas teve um caso pessoal também. O profissional, eu já citei o Pedro Damasceno. Cara, sempre que eu conto essa história, dá até é muito louco, porque o Pedro Damasceno, eu consegui entrevistar ele, a Dynamo nunca tinha dado entrevista, e tudo mais, mas foi por causa do projeto do Fora da Curva, que o Florian Bartunek fez esse livro, junto com a Juliana Napolitano, o Pierre, da Casa do Saber, e contar a história de 10 grandes nomes do mercado. E eu falei pro Florian, cara, eu gostei tanto desse livro que eu queria entrevistar essa galera e eu vou ajudar até a divulgar o livro e tal. Aqui eu tava na Informando e criei uma landing page para vender mais o livro. Então ia ter um ganha-ganha. Lógico que eu tinha um interesse em querer me contactar com esses caras. E aí o Florian fez o meio de campo com eles e eu gravei com 7 dos 10 personagens. O Pedro foi um deles. Foi para mim a entrevista mais especial, porque a Dynamo nunca falava em público, já tinha uma super admiração, já era um baita apaixonado pelo mercado de ações. Mas tem um episódio especial disso, que no dia que a entrevista foi pro ar, ia cada dia uma entrevista. E eu era chefe da redação, então 10 da manhã eu tava frenético, né, vendo porque a bolsa tá subindo, quem tá escrevendo a nota da ação que tá subindo, tudo mais, não sei o quê. Então aquela loucura, cozinha pegando fogo, toca meu telefone na mesa. Eu atendo já, aí eu falo, quem é? É o Pedro. Que Pedro? Pedro Damasceno. Eu já parei na hora, minha primeira reação foi, fudeu, tem alguma coisa errada na gravação ali, que ele vai pedir pra tirar do ar, sei lá, ele não gostou. Aí ele falou, cara, só tô ligando pra dizer que a entrevista ficou espetacular, tô recebendo um monte de feedback, você tem futuro aí, você manda muito bem, continua assim que você vai ter sucesso. Enfim, não lembro bem todo o recado, que eu fiquei completamente emocionado na hora, mas por um minuto ele parou a vida dele só para me ligar, para falar o quanto ele gostou da entrevista. E, aquilo fez uma diferença brutal na minha vida dali para frente. E eu levo comigo até hoje pela importância que a gente, hoje, né, não estou dizendo mas de 10 anos para cá, a gente ganhou uma certa importância, um protagonismo, um tamanho que, às vezes as pessoas quando vêm falar comigo, eu posso ter a mesma influência nela. Então vai mudar muito se eu der uma resposta desrespeitosa, uma resposta de quem não está nem aí, ou se eu der uma resposta realmente genuína. Então eu carrego muito isso comigo, essa gentileza que ele teve fez uma diferença brutal na minha vida. Eu sei que isso tem mudanças brutais. Agora, no pessoal só, eu acho que minha mãe sacrificou muita coisa na vida dela para realizar o sonho de ser mãe. Ela demorou quase 8 anos para conseguir engravidar do primeiro filho, que foi o meu irmão mais velho. Também depois que ela aprendeu, ela conseguiu ter 4 filhos, realizou o super sonho dela, mas ela abdicou de muita coisa. Ela formada em educação física, em letras, viajada e tudo mais, e ficou com a família. Foi uma excelente mãe que aquela mãe que abre mão das coisas em troca dos filhos, formou 4 homens que, enfim, cada um na sua respectiva área. Então, acho que essa talvez seja uma gentileza que jamais vou conseguir retribuir da mesma forma, mas que eu também dou muita importância. Pô, na hora que você fez essa pergunta, eu lembrei da minha mãe, logo, tipo, de cara, assim, como não falar da minha mãe sobre a coisa mais gentil, né? Mas acho que, levando pro aspecto do que a gente estava aqui conversando, sobre mercado, sobre isso, eu acho que
são momentos da vida ali que às vezes você recebe algo que você não estava esperando, né? Eu e Salomão, a gente se conheceu através da internet ali, no Instagram. Eu tenho uma página lá para falar sobre investimentos, tinha um grande interesse e teve uma coisa que me fez tomar a decisão de, cara, é isso que eu quero de alguma forma fazer da minha vida, que eu vim para a Expert, né, 2019, e naquele período ali o Stock Picker já tinha começado, e aí ia ter uma gravação com o Luiz Alves Pais de Barros, e eu e Salomão, eu vim para conversar com ele, a gente só conseguiu conversar, 10 minutos no final da Expert, nem deu tempo da gente conversar. Conversamos 10 minutos. E aí o Breda já tinha participado do Stock Pickers, e naquele dia o Salomão tinha conseguido fazer com que o Luiz Alves Pais de Barros finalmente falasse, né? E era uma lenda anônima do mercado e tal, quase não tinha nada sobre ele, mas é uma das maiores referências do Brasil. E aí, na hora que foi iniciar a gravação, eu não tinha expectativa nenhuma de participar. E quando o pessoal foi subir, foi numa salinha reservada lá em cima e tal. Na hora que o pessoal foi subir, o Salomão simplesmente falou, bora. E ali eu entrei na sala para escutar a gravação e daqui a pouco ele me mandou uma mensagem no celular e perguntando, você quer fazer uma pergunta? E ali eu fiz uma pergunta para o Luiz Alves Pais de Barros naquele dia, tá lá, né, nesse podcast também, né, que perguntei para ele sobre quem quer começar nisso, né, o que deve fazer. E ele dá uma resposta que, num primeiro momento, você pensa, cara, ele é um capitalista nato, né, que ele fala, não suje suas mãos, não trabalhe, pense, você ganha dinheiro pensando. E, aquilo dali, para mim, foi de uma gentileza do Salomão de me colocar num papo, a gente nem se conhecia direito, e de me colocar no papo, me dar uma oportunidade de fazer uma pergunta para um dos maiores investidores da história do Brasil. E quando eu escutei aquilo dali, eu falei, cara, eu acho que, assim, eu não me dedico tanto à arte do pensar. Eu estou muito mais preocupado em sujar minhas mãos. E claro, assim, você vai pensar, não trabalhe no sentido de, coloque os outros para trabalhar para você. Não. É o aspecto de, cara, tome decisões mais profundas, assim. O que realmente você está fazendo para chegar onde você quer, né? O que você está fazendo, você quer ser um investidor, você quer ganhar dinheiro? O quanto que você está se dedicando a pensar sobre isso? Então, aquilo dali para mim foi o que realmente fez, cara, estou disposto a quase tudo para chegar onde eu quero, em termos de me tornar um investidor e de construir algo dentro do mercado financeiro, e foi através com certeza, de uma gentileza do Salomão. Então, foi uma das maiores, o que permitiu com que eu começasse a construir minha carreira dentro daquilo que eu acredito ser o propósito da minha vida. Que animal. Caralho, me pegou essa aí. Não esperava essa. Valeu demais. Salomão, Josué, cara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, escuta o Market Makers, melhor podcast de finanças. A gente está num mundo hoje que tem muito ruído, muita gente falando, muita gente tentando ganhar dinheiro. E aqui tem um trabalho sério, um trabalho profundo, que eu admiro demais, que eu vejo como um grande benchmark e que eu aprendo sempre. Então, cara, obrigado demais pelo papo. Foi um super prazer. Porra, adorei o papo. Olha, realmente essa troca foi incrível. Obrigadão mesmo. Pô, obrigado, Abreu. Acho que a gente já interage. Se conheceu também pelas redes sociais, pelo Twitter. As redes sociais têm poder. Elas fazem as pessoas se conhecerem e, pô, com certeza a gente também fica na expectativa de você ir lá no Market Makers contar um pouco da sua história. Pô, vai ser uma honra. Valeu.